Bem, eu posso dizer a vocês que a época que as pessoas ficam lutando, brigando, pedindo para que seja ressarcido os direitos financeiramente de quem passou pela ditadura militar, aqueles que foram mortos e não sei o que tem mais lá. Compreendo. Compreendo, não tiro o direito de ninguém, até porque não sou eu quem faço as leis. Eu as cumpro, né? Mas aí eu lembro do tempo das coisas que existiram. As coisas. Aquelas coisas que foram compradas, né? Porque foram vendidas em puleiros, em espaços públicos, que elas eram expostas e eram propostas aos seus donos um preço específico. E essas coisas eram levadas para determinadas fazendas, determinadas mansões e casarões e etc, 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 etc. Roças, entre outros lugares, que agora não há necessidade de estar relembrando. Mas essas coisas, algumas delas, não se emudeciam, não se petrificavam, não ficavam paradas e procurava buscar um lugar para si. Até porque as coisas merecem um lugar específico. Chegou um tempo que essas coisas acharam um jeito de fuga, um jeito de sair, um jeito de brechear-se, mesmo dentro do território que não era o seu. Essas coisas, com o tempo, foram tratadas como pequenos indivíduos, ou como velhas coisas, como pequenas coisas ou como velhas coisas. E aí acontece que teve um movimento aí dentro do país, dentro dessas cidades grandes, desses ambientes grandes, em que essas coisas tiveram o direito de serem liberadas. Por que dizer que foram libertos? Quando você é liberto, digamos que você sai de um sistema prisional, digamos, você tem um papel que diz que você é um indivíduo que está voltando à sociedade, certo? Isso se você não for coisa. Porque quando você foi coisa, que disseram para vocês serem liberados, certo? Para essas coisas serem liberadas, essas coisas ficaram jogadas por aí. Ficaram jogadas nas estradas, ficaram jogadas nas matas, ficaram jogadas nas ruas, ficaram jogadas nos piores lugares que alguém pudesse imaginar. Só que essas coisas, gente, já tinham feito muita gente enricar. Já tinham feito muita gente ter progressos. Muita gente ter espaços. Muita gente ser aplaudida. E essas coisas, porém, foram derrocadas, foram jogadas por aí. Imagine essas coisas no meio das ruas, das avenidas, das praças, das estradas. Como é que essas coisas eram tratadas? Se dentro de um ambiente, que era o ambiente onde essas coisas subsistiam, dessas coisas estavam, dessas coisas compradas foram levadas, elas foram abusadas, foram maltratadas, foram quebradas, foram estranguladas, foram todo tipo de possibilidade de maldade foram feitas para essas coisas. E, por fim, quando chegou a lei de liberá-las, elas foram desovadas em qualquer lugar. E lá nesse ambiente onde elas foram desovadas, onde elas foram colocadas, não eram conhecidas nem como coisas. Eram pior que bichos. Até porque quem praticava o que praticava em suas casas, dentro do seu conforto, do seu lar, agora estava fazendo isso nas ruas, nas estradas, tratando mal, jogando pedras,
atirando, jogando lixo. E essas coisas saíram assim. Eu vou dizer que saíram de mãos abanando. Uma na frente e outra no facho, diria os velhos antigos. Acontece, gente, que essas coisas eram nada mais, nada menos do que gente. Só que não era gente porque não podia comprar, não podia obter, não podia estar e não podia ser. E ainda hoje querem fazer com toda essa gente que viveu tudo isso no passado, que elas também o sejam hoje. As coisas. Compreenderam o que são as coisas?